Você sabia que, assim como os aparelhos eletrônicos, o nosso corpo também tem um manual de instruções? E isso não vale só para nós. Todos os seres vivos também apresentam um manual de instrução, chamado de genoma. É no genoma, formado pelo DNA, que contém vários genes, que encontramos as instruções precisas para o desempenho das funções necessárias à vida, além das características físicas do indivíduo, como sua altura e a cor dos seus olhos. Porém, as informações estão escritas de uma maneira bem diferente, utilizando um código especial, o código genético. Por isso, durante muito tempo, as informações contidas no genoma de um ser eram um mistério. Mas graças aos esforços das equipes de cientistas lideradas por Nirenberg e Corana, que todo o código genético foi decifrado. E hoje, o genoma de diversas espécies de seres já foi decifrado e mapeado, inclusive o genoma do novo coronavírus. Vale lembrar que o coronavírus é uma família de vírus. O responsável por essa pandemia é o SARS-CoV-2, que pertence a essa família e causa a doença chamada Covid-19. E como foi que decifraram o genoma desse vírus? Primeiro, precisamos lembrar que o DNA é feito de várias pecinhas em sequência, chamadas de bases, que formam os genes e o DNA. O método usado utilizava moléculas coloridas, de forma que cada cor só se ligava a um tipo específico de base. Depois de aplicar essa coloração, o material genético do SARS-CoV-2 foi colocado em uma espécie de scanner especial, que é capaz de detectar a ordem dessas cores e assim registrar a sequência das bases e dos genes do vírus. Com isso, apenas 2 dias após o primeiro caso de coronavírus da América Latina ter sido confirmado na capital paulista, pesquisadores do Instituto Adolf Lutz e da Universidade de São Paulo, USP, e de Oxford, Reino Unido, publicaram a sequência completa do genoma viral, que recebeu o nome de SARS-CoV-2. O vírus já apresentou alguma mudança nos vários países por onde circula, ou é exatamente o mesmo, com um único genoma, que está infectando as pessoas em diferentes regiões do mundo? Isso foi respondido pela descoberta das pesquisadoras Esther Cerdeira Sabino e Jaqueline Gous de Jesus. Elas mapearam a sequência genética dos vírus dos primeiros infectados com Covid-19 confirmados no Brasil e perceberam que os 2 primeiros pacientes tinham vírus com genomas diferentes, ou seja, pacientes com Covid-19 ao redor do mundo apresentam vírus com traços diferentes. Essa variabilidade acontece porque, normalmente, os vírus tendem a sofrer mutações genéticas para que continuem infectando novos indivíduos. Assim, ao chegar em outros países, o coronavírus pode sofrer uma diferenciação e, naquela região, se difundir com um sequenciamento genético distinto da região de origem. Um fato interessante é que o vírus encontrado no primeiro paciente se mostrou geneticamente mais parecido com o que circula na Alemanha, enquanto o do segundo paciente é similar ao vírus sequenciado na Inglaterra, e ambos são diferentes do coronavírus encontrado na China. Mas se o vírus tem mudado tanto, ele pode se tornar ainda mais perigoso? Para responder a isso, os cientistas estudaram o potencial mutagênico, que é a capacidade que um ser vivo tem de se transformar. Um vírus com alto potencial mutagênico consegue modificar muito suas características genéticas básicas, e isso tem 2 principais consequências negativas. A dificuldade de se produzirem vacinas e medicamentos antivirais que consigam acompanhar a transformação do vírus, e a falta de conhecimento em como lidar com a doença gerada por um vírus novo. Por isso, conhecer o comportamento mutagênico do vírus é importante para entender sua evolução e as formas de combatê-lo. Assim, apesar do novo coronavírus ter sim um potencial mutagênico, até hoje ele não é considerado alvo de preocupações práticas. Mas afinal, qual a importância de sabermos tudo isso? Devido ao importante papel do genoma para os seres vivos, o conhecimento sobre ele e o sequenciamento de DNA
podem ser utilizados em diversas áreas, como estudos evolutivos e filogenéticos, na busca da base genética de doenças, na clonagem gênica e na reprodução. Na medicina, o sequenciamento de DNA pode ser útil para identificar, diagnosticar e desenvolver tratamentos para diversas doenças contagiosas, como a Covid-19. No caso do vírus, o genoma tem a capacidade de definir suas características, suas origens, seus mecanismos de atuação e quais sistemas do hospedeiro o patógeno pode acometer. Como já mencionamos, também existe a possibilidade de que o vírus sofra mutação. Assim, para conseguir criar vacinas contra o SARS-CoV-2, é necessário uma série de estudos para entender quais as possíveis alterações que o vírus pode passar e, dessa maneira, tentar criar uma fórmula que abranja a maior parte dessas mutações.